Soberano Deus e eterno Pai, nos colocamos na Tua presença no nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai querido, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos tratando de assuntos referentes ao Teu reino. Pedimos, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para que tudo, Senhor, que for aqui hoje ministrado aos nossos corações, sirva para a edificação das nossas vidas e que nós possamos ser praticantes de tudo aquilo que o Senhor nos ensinar. Nós oramos no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, gratos, Pai querido, por todas as coisas que o Senhor nos tem concedido. Amém e graças a Deus. Amados, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesse módulo trabalhando terceira apostila, antropologia. Paramos a aula anterior na página 294, retomamos na página 295, o destino do homem. Os irmãos vão se recordar que na primeira aula nós tratamos da origem, né? Origem do criacionismo, das várias outras correntes. Hoje nós chegamos ao destino do homem. Bom, dentre os diversos livros que relatam o progresso da humanidade, tais como antropologia, sociologia, historiografia, etc., a Bíblia é a única que contém a origem do homem, de onde ele veio, como ele foi criado e o objetivo para o qual foi criado, e ainda para onde ele vai. A Bíblia é chamada de o livro completo por conter o passado, presente e o futuro do homem. Na sociedade existem pensamentos variados sobre esta questão. As diversas religiões, correntes teológicas, classes sociais e culturas regionais fazem com que que existam linhas de pensamento das mais variadas possíveis. E por isso iremos apresentar algumas dentre elas dentro do pensamento cristão protestante. Nós já tratamos desse assunto artificialmente a semana passada, passamos direto, mas hoje a gente vai discorrer um pouquinho a respeito desse aspecto ligado ao destino do ser humano. O destino do corpo físico. Nessa questão, não há muito o que discutir ou ensinar. O corpo humano, a carne, no momento da morte do homem, começa a se decompor e sem vida a parte física conhece o sentido literal da palavra morte, de acordo com Eclesiastes 12:7, onde afirma que o corpo volta ao pó de onde ele foi criado. O costume de enterrar o corpo após a morte do homem é muito antiga. Já aconteceu com os primeiros habitantes desse mundo, Abraão, Sara, Jacó, Raquel, etc. Todos foram sepultados. Esse costume se estende até os nossos dias. Ao contrário do que pensam muitas pessoas, não é o corpo que será lançado no inferno ou mesmo ser salvo, pois ele não tem poder de decisão. E assim não se pode julgá-lo e condená-lo por ser a alma que comanda o corpo e não o corpo que comanda a alma. E aqui, irmãos, há um parecer aqui que a gente precisa explorar pelo seguinte. O próprio texto bíblico vai nos advertir a respeito de Romanos, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, tratando da questão do distanciamento do pensamento, da ideia, da ideologia humana, dos conceitos cristãos impostos à humanidade através da palavra de Deus. Quais eram os propósitos de Deus, quais os desígnios e qual a ordenança de Deus para que o ser humano tivesse uma vida plena e uma vida abençoada. E a partir do momento que o homem ele decide espontaneamente a se rebelar contra as ordens
pré-estabelecidas por Deus, o texto diz que Deus, ele deixa o homem entregue à sua vontade. Quando o homem se decide a rejeitar os desígnios divinos, ele automaticamente ele deixa de ser guiado pelo Espírito de Deus, primeiro ponto. A sua alma, que seria a parte que controlaria o ser humano íntegro, total, né? O corpo, alma e espírito, a alma perde esse comando e automaticamente ela começa a ser dominada pela carne. Tá? Então, nesse parágrafo a gente tem esse texto, ao contrário do que pensam muitas pessoas, não é o corpo que será lançado no inferno, ou mesmo salvo, pois ele não tem poder de decisão. E assim não se pode julgá-lo e condená-lo por ser a alma que comanda o corpo, e não o corpo que comanda a alma. Quando a alma decide a viver fora dos desígnios divinos, ela automaticamente ela perde esse comando e o corpo, a carne, ela assume o comando. Ok? Bem, a imortalidade da alma. Nós tivemos também na primeira aula um diálogo a respeito da questão da tricotomia do ser humano, né? Tratamos da dicotomia, mas nós cremos nessa doutrina da tricotomia e nós tratamos dessa questão do corpo, alma e espírito. A imortalidade da alma. A alma possui natureza espiritual. E aqui a gente volta ao tema anterior, quando nós definimos que na morte física o corpo, a carne volta para a terra, para o pó, o espírito volta para Deus e a alma segue para o juízo. Amém? A alma possui natureza espiritual e é a responsável pela consciência do homem. E por isso, entendemos que ela é eterna, não sendo possível a sua extinção. Quanto ao pensamento mais popular que diz morreu, acabou, em 1 Coríntios 15, 32, encontramos uma afirmação de que isso não é verdade, pois não se pode matar a alma. Ela pode se separar do corpo no momento da morte física, mas matá-la é impossível. Em Apocalipse 24, João fala sobre a alma daqueles que foram degolados por amor de Cristo. O corpo foi degolado, mas a alma ainda vive. A alma é a parte intelectual do homem. Ela possui o poder de decisão dentro do corpo. Pai do Senhor, irmã Salma, tudo bem? Tudo bem. Amém. Graças a Deus. Pastor, está bem? Está bem. Transmita a ele meu abraço. Prossigamos. Obrigada. Amém. A alma é a parte intelectual do homem. Ela possui o poder de decisão dentro do corpo que obedece ou não a Deus. A alma é que decide consagrar-se a Deus ou menosprezar os conselhos do Espírito Santo. Por essa razão, a alma receberá julgamento pelos atos e decisões que tomou enquanto ela ainda estava no corpo. Na Bíblia, encontramos o exemplo da parábola do rico e Lázaro. Ambos viviam no mesmo mundo, na mesma época, eram separados pela classe social em que estavam inseridos e pela fé que possuíam. Voltemos um pouquinho aqui na alma, irmão, quando nós tratamos da questão da tricotomia, que é a tese que nós, protestantes, pentecostais, defendemos. Né? É o ser humano composto de alma, espírito e o corpo.
tá? Sendo o corpo, a carne, ela na morte, ela volta para a terra, repetindo para ficar bem marcado, tá? O espírito, ele volta para Deus e a alma segue para o juízo. A alma é o ser. A alma é o ser. Quando a alma decide por vontade própria, dentro do conceito de livre-arbítrio, ao ser humano concedido por Deus, quando essa alma ela decide viver fora dos desígnios divinos, ela automaticamente ela perde o controle. E ela começa a ser comandada pelos desejos da carne. Então a alma íntegra, ela é a alma que ela decide viver de acordo com a vontade de Deus. Essa alma ela consegue dominar a carne, ela comanda a carne. Mas quando ela decide o contrário, ela perde o controle. Como nós tratamos a respeito da questão de Romanos. Eu quero frisar bem para a gente deixar isso bem marcado. Amém? A alma é a parte intelectual do homem. Ela possui o poder de decisão dentro do corpo que obedece ou não a Deus, que decide consagrar-se a Deus ou menosprezar os conselhos do Espírito Santo. E por essa razão, a alma receberá julgamento pelos atos e decisões que tomou enquanto ainda estava no corpo. Na Bíblia, encontramos o exemplo da parábola, aqui nós já passamos. Façamos algumas observações. Na próxima página, após a morte do corpo, a alma continua viva e consciente. Após a morte, o rico e Lázaro estavam bem conscientes, tinham lembranças de suas vidas antes da morte, sabiam onde estavam. O rico demonstrou conhecer a Abraão e Lázaro, demonstrou-se triste com seu estado e o futuro de seus entes queridos que ficaram nesse mundo. A alma não pode voltar ao corpo. Essa história mostra que a alma é imortal e que mesmo havendo a morte do corpo, o homem continua a possuir o poder de pensar, enxergar, conversar, falar e se arrepender. Contudo, mesmo havendo arrependimento, a alma não pode voltar a viver no corpo. Mesmo que seja em outro corpo qualquer, isso não lhe é facultado. O rico pediu a Abraão que permitisse voltar à vida, que o ressuscitasse, a fim de que pudesse avisar seus irmãos para não cometerem os mesmos erros que ele, porém isso não era possível mais. O destino da alma. Enquanto Lázaro estava no seio de Abraão, o paraíso de Deus, que também foi prometido ao ladrão na cruz, em Lucas 23:43, o rico, que nesse mundo teve uma vida em desobediência, estava no Hades, um lugar de tormento, angústia e de muita dor. Há dois destinos para a alma. Um para os salvos em Cristo e outros para aqueles que rejeitaram o amor e salvação de Cristo. O destino das almas que aceitaram o amor e salvação de Cristo. Antes da morte física, o homem tem que fazer uma escolha. Aceitar ou não o amor e sacrifício salvífico de Cristo. Se ele o recebe, estará aceitando ir morar com Cristo. Estará ao lado de Jesus na eternidade. Assim, a alma daqueles que aceitam a Cristo estarão na luz para sempre. No momento da morte física, o homem vai instantaneamente para o paraíso, um lugar de gozo espiritual e alegria permanente. O paraíso é um lugar de espera até o arrebatamento da igreja, pois naquele dia Jesus Cristo virá até as nuvens e todos os que morreram em sua espera ressurgirão num corpo incorruptível e glorificado. E a partir daquele instante estarão para sempre juntos do Senhor no reinado de Cristo no milênio. E na eternidade futura, a nova Jerusalém. Página 297, o destino da alma daqueles que não aceitaram o amor e sacrifício vicário de Cristo.
Aqueles que rejeitam a Cristo estão rejeitando a vida eterna, a luz e a salvação da sua alma. Cristo é a luz do mundo, a única opção de vida na eternidade para a sua alma. E se alguém rejeita, está desprezando a vida eterna, que somente será possível através do intermédio de Jesus. O texto de Apocalipse 20:15, todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Temos aí o anexo 1, tratando, mais uma vez, a gente tratando da questão da tricotomia, em detrimento da dicotomia que algumas outras correntes defendem. Nós defendemos a tricotomia. Alma, espírito, alma e corpo. Vimos como Deus formou o homem e como o homem se compõe. Espírito, alma e corpo. Veremos agora como cada parte é individualmente e como interagem entre si. Na tradução da Bíblia para o português, 3 palavras do grego foram traduzidas como vida, porém são palavras distintas, significando vida no espírito, vida na alma ou vida no corpo. Vida no espírito, zoé, zoé no grego, shai no hebraico. Vida da qualidade de Deus, vida no espírito e vida eterna. Vida na alma, psique no hebraico, nefesh psique no grego e nefesh no hebraico. Vida racional, vida da alma, a vida do homem. Paz do Senhor, seja bem-vindo. 3, vida no corpo. Bios, o presente estado da existência, a vida natural, vida da carne corrompida após o pecado. Vemos que a Bíblia no original trata de cada parte especificamente, e veremos que cada uma tem um centro pessoal e atributos também específicos, apesar da interação muito forte entre as partes. Podemos chamar de vidas próprias. Lembre-se que ainda estamos falando do homem como foi criado originalmente. Corpo. A vida da carne está no sangue. Algumas traduções dizem a alma da carne está no sangue. E isso traz muita confusão. O correto é a vida da carne está no sangue. Em várias passagens, as palavras vida e alma se confundem. Nós vamos ver aqui alguns textos bíblicos para a gente esclarecer essa confusão entre vida e alma que ocorre muitas vezes. Tá? Nós temos aí o primeiro texto bíblico. É assim, né, pastor? Caim e Abel, quando Deus fala assim, o sangue do teu irmão clama por justiça. Exatamente. Essa é uma das passagens. Mas a gente tem aqui Levítico 17:14. Vamos abrir aqui para a gente poder deixar bem esclarecida essa questão entre essa questão da vida da carne, tá bom? Levítico 17:14 diz assim o texto: porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. São textos que trazem um esclarecimento a respeito dessa questão da carne, da vida, que o sangue é a alma, são apenas ilustrações. Nós temos a consciência de que no momento que nós morrermos, a carne que carrega o sangue, ela vai se dissolver, ela vai se desmanchar e a alma continua viva. Tá? Então, é apenas semântica.
Não é literal você dizer que a alma é o sangue. Amém? O sangue é a vida. Deuteronômio 12, 23. Gênesis 9, 4. A carne com sua vida, isto é, o sangue. Tá? Carne se refere ao corpo e por isso tem uma vida própria. Se uma pessoa se cortar ou se ferir com muita perda de sangue, se não for socorrida, inclusive com uma transfusão de sangue, ela pode vir a óbito. Por que morte? Acabou o corpo? Morre porque o que dá vida ao corpo na forma atual é o sangue. Muitas vezes dizemos, a alma saiu do corpo e o corpo morreu. Muitas pessoas pensam assim, mas não é a verdade. A Bíblia nos informa que na morte a alma sai do corpo. Nós temos aí o texto lá em Gênesis 35, 18, que diz, ao sair-lhe a alma. Vamos ler esse texto. Gênesis 35, 18. Estamos tratando aqui da esposa de Jacó, quando ela concebe seu último filho, 35 e 18, o que diz o texto. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim, o filho de Jacó, que quando morre a esposa de Jacó, ele dá o nome de Benjamim. Então, ao sair-lhe a alma do corpo, se fosse o contrário, ninguém cometeria suicídio. Como uma pessoa pode tirar a alma para morrer? A pessoa se suicida fazendo algo ao seu corpo físico, não à sua alma. Estamos afirmando isso para entendermos que cada uma das três partes do homem é, de certa forma, centros pessoais com vida própria. A vida do nosso corpo está no sangue. É um centro pessoal com vida própria. O corpo tem uma vida do corpo. O corpo possui atributos que são somente do corpo. Por exemplo, andar, beber água. Os 5 sentidos são funções exclusivas do corpo. Ver, ouvir, cheirar, saborear, tocar. Agora, quando dizemos eu te amo, não é uma função do corpo. É uma função que está ligada, relacionada com a alma. A alma. A alma é a manifestação do ser humano. É a sua personalidade. Ela é formada por mente, emoção e vontade. O tempo todo está trabalhando nessas 3 áreas. Meu intelecto, mente, está raciocinando. Estou tendo algum tipo de emoção. E a minha vontade é o que estou fazendo. É aquilo que eu escolhi. Quem trata dessas questões é a alma. A vontade é o resultado do que a minha mente se propôs. A vontade concretiza, manifesta o que se passa no meu intelecto e nas minhas emoções. Tudo o que eu faço é porque exerci vontade para cumprir. A alma é o centro dos nossos problemas. Com nossa alma é impossível compreendermos as coisas de Deus, pois Deus colocou o Espírito para ter comunhão com o homem. O nosso intelecto está interligado com os nossos sentidos. E, naturalmente, o intelecto, quando raciocina ou quando quer entender alguma coisa, diz, preciso ver, preciso entender como funciona. Se não entender, como eu vou crer? As coisas de Deus são concebidas de forma espiritual, pela fé. Nós tratamos dessa questão também na primeira aula, quando nós relacionamos a questão de fé. E também apontamos para o fato de que, de fato, existe muito material científico, existe muito material para que nós tivéssemos uma base racional de fé. Existe muito conteúdo, muito material. Só que tem um detalhe. A fé, ela rejeita
todo esse conhecimento, ela rejeita todo esse conteúdo para ela existir. A fé não precisa de comprovação de maneira nenhuma para ela existir. Então, se existe o material e é o material disponível, amém. Mas ele não é a base da nossa fé. A nossa fé vem antes da comprovação de que isso ou aquilo é correto, é certo, é errado, está na Bíblia, tá, a natureza mostra, todas essas coisas, elas são inúteis no que diz respeito à nossa fé, porque a nossa fé também é dom de Deus. A gente poderia ter, como o mundo tem, né, todo o conhecimento, toda uma questão de ciência, né, e eles não conseguem ter a fé que nós temos. Então essa fé, ela realmente, ela vem de Deus para nós. Ela é metafísica, ela vem além dessa existência. Amém? Podemos dizer que somos resultado do que vemos e do que ouvimos. Por isso precisamos selecionar o que ver e ouvir para que a manifestação seja em padrão correto. Tudo que entra pelo ouvido ou pelo olho em situação normal é levado para dentro. E a minha mente vai sendo treinada para o bem ou para o mal, para rir ou ficar triste. O corpo tem ações físicas, mas a alma se expressa através do corpo. O corpo reflete a nossa alma. Evidências textuais. O coração alegre formoseia o rosto. Provérbios 15 e 13. O conhecimento se aloja na alma, manifestando-se através do corpo. Provérbios 2, 10 e 11. Se a alma influencia o corpo, esse corpo também influencia aquela alma. Há um intercâmbio muito grande entre alma e corpo. A Bíblia chama esse relacionamento muito próprio de homem exterior. É a manifestação da alma influenciada pelo corpo, conforme 2 Coríntios 4,16. Já o nosso homem interior se renova diariamente. A alma influenciada pelo corpo se preocupa com o mundo natural, recebendo informações através do corpo, ela reage para com o mundo natural, para com os nossos semelhantes. O espírito age e reage para as coisas espirituais com o mundo espiritual. E aqui nós voltamos mais uma vez, irmãos, a apontar para a questão da responsabilidade da alma na nossa existência. Porque aquela guerra do corpo contra a carne, que o apóstolo Paulo fala, ela tem um desfecho de acordo com o que a gente aplica, porque a alma ela está sendo externamente influenciada pelo corpo, mas ela internamente ela é influenciada pelo espírito. E é ela que decide para que lado ela deve pender. E quando nós não vamos tratar aqui só da questão relacionada a pecado. Nós não vamos tratar só da relação da alma com o pecado, mas com o mundo secular. Com o mundo secular. Eu ontem ministrava e eu estou com algo que Deus me deu, que tem me afligido bastante, que é exatamente com relação à questão da nossa morte. A questão da nossa morte. Ela é relevante a gente ter a consciência, e nós temos, irmãos, um número de pessoas que se diz cristão e que ele tem pavor da morte é inexplicável. Porque a premissa da nossa fé, a premissa da nossa vida cristã é nós sabermos com toda a nossa convicção que nós não somos desse mundo. Que nós estamos aqui peregrinando, que nós temos algo muito superior,
Nós temos algo com uma qualidade muito superior a essa vivência nesse plano espiritual, nesse plano físico. E as pessoas se apavoram. E quando a gente começa a se apavorar com o nosso destino final, pode estar apontando aí se a gente tem realmente consciência de qual é o nosso destino. Porque se você sabe que vai para um lugar melhor, não teria que temer. O filósofo Sêneca, que é da escola estoica, ele trata dessa questão da morte, trazendo para a gente uma orientação a respeito da gente viver uma vida se preparando em toda a nossa existência, com os nossos hábitos, com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida, se preparando para a hora que vai enfrentar a morte, porque todos vão. E é de fundamental importância que no momento da nossa passagem, a gente possa olhar a morte nos olhos e dizer, pode me levar, eu cumpri a minha existência aqui, eu cumpri o meu propósito aqui, eu estou em paz com Deus, eu posso ir tranquilo. E essa situação de você poder contemplar a morte com esses olhos, ele diz respeito às atitudes que nós tomamos no agora, no aqui e no agora. Não diz respeito às atitudes que nós tomamos a semana passada, o mês passado, a hora passada, o dia passado, o ano passado, a década passada. Não diz respeito a isso. Diz respeito à nossa decisão no agora. A nossa vida com Deus, ela é eivada, ela é preenchida somente do agora, em todo o tempo da nossa vida. É por isso que nós precisamos pedir perdão todo dia, toda hora, porque é sempre o agora que vai apontar a nossa caminhada com Deus. O agora, ele não é as decisões que a gente precisa tomar, as definições da nossa vida, dos nossos atos, do nosso testemunho, da nossa profecia de fé, não diz respeito ao que eu vou fazer amanhã. Se Deus quiser, Deus já quis. Já quis. Aquela palavra de Jesus na cruz do Calvário, quando ele diz, está tudo consumado, Deus já mostrou tudo que ele quer, ele já mostrou tudo que ele tem para nós. Então, é sempre o agora. É essa decisão do agora que aponta, porque a cada agora que a gente vai se afinando e vai se acertando com Deus,